Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus te abençoe mais essa oportunidade. A você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse aí fazendo a sua inscrição e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse as novas notificações. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, eu quero trazer uma palavra para você nessa oportunidade, para te fortalecer, que há momento em nossas vidas, meus irmãos, que nós perdemos nossas forças, parece que o inimigo ele é mais poderoso do que nós, às vezes as lutas, sejam elas exteriores ou sejam interiores. Isso se trata exteriores também, fora da nossa casa e às vezes interiormente dentro das famílias. Então eu queria estar trazendo a palavra para você, que Deus possa te fortalecer, que o Espírito Santo ele possa renovar o teu ânimo, renovar a tua autoridade, a tua confiança nesse Deus poderoso. Eu queria estar meditando com os amados irmãos nessa oportunidade, lá no livro de Naum, capítulo 1, quero ler o versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: sentença contra Nínive. Em outras versões, nós vamos ler oráculo, contra Nínive, que é a mesma coisa que uma sentença pronunciada. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Espírito Santo ele possa te conduzir nesse assunto, aquilo que ele deseja falar com você e te fortalecer. Nínive era uma das cidades mais fortificadas que existiam, irmão, no passado. Quando nós olhamos para a cidade de Jericó, quando Deus ordenou que aqueles homens, junto com Josué, marchassem durante ali 7 dias para destruir aquela fortaleza, nós vemos que Jericó era uma cidade fortificada. Ela era tão fortificada que ela chegava aos seus muros de 9 metros de altura e tinha uma espessura, de muro e antimuro, onde nós vemos que pessoas moravam ali sobre aqueles muros, como aquela prostituta Raabe, ela morava sobre o muro. Então era algo assim imenso, que era difícil, impossível de ser destruído pelo homem. Mas quando se fala, irmãos, da cidade de Nínive, a cidade de Nínive é uma cidade muito mais fortificada do que Jericó. Para você ter uma noção, essa cidade ela chega ao ponto de ter os muros, enquanto Jericó tinha seus muros de 9 metros de altura, Nínive, o seu muro chegava a 30 metros de altura. Nós vamos ver a coisa impossível de um ser humano destruir. Um muro de 30 metros de altura, enquanto Nínive, uma carruagem andava sobre ela e casas tinham, como a de prostituta Raabe, moravam sobre o seu muro. Nós vemos que Nínive, ela andava 3 carruagens aparelhadas. Você vê a poderosa estrutura que tinha essa cidade de Nínive, que era impossível de ser destruída. Então você vê que esses muros eles eram fortificados com 1.500 torres ao seu redor, que cada uma tinha 60 metros de altura. Irmãos, aos olhos humanos, Nínive, uma cidade que era dos assírios, era impossível de ser destruída. Por isso, quando Deus, esse livro de Naum, ele diferencia, ele é uma sentença de Deus. Você vê que quando Deus manda
Jonas ir pregar em Nínive. E aquele homem, quando ele sabia como era essa cidade, ele conhecia o poderio que tinha essa cidade de fortificação. Ele, como eu creio que qualquer um de nós, irmãos, não por um ato de covardia, mas que sabia que aos olhos humanos seria algo impossível de ser conquistada, de ver um povo se converter. E Deus manda Jonas pregar naquela cidade. E Jonas levou a palavra de arrependimento. A diferença para Naum é essa. Jonas leva a palavra de arrependimento para que ele se arrependesse dos seus pecados, das suas perversidades. E uma coisa incrível acontece naquela cidade, que o rei se arrepende, toda a cidade se converte. Mas o grande erro que aconteceu naquela cidade foi que eles não conservaram a palavra genuína nos seus corações. Aos poucos foram sendo esquecidos. Quando você olha para a palavra de Naum, havia se passado mais de 100 anos de Naum, da sua profecia para a época de Jonas. Então foram se esquecendo, não foi renovando os votos com Deus, não foram sendo renovada essa palavra do Senhor. E tudo indica que Naum, ele era dessa cidade. De alguma forma, Naum ele foi levantado especificamente só para essa profecia. Ele dá uma profecia chamada oráculo de Deus, a sentença de Deus. Naum já não vai mais como Jonas para uma palavra de arrependimento, para uma palavra de conversão da nação. Não, a palavra era de sentença, já estava pronunciada pelo coração de Deus, uma ordenança de Deus. Era ele simplesmente anunciar a queda dessa cidade. E nós vemos que esse homem, ele pronuncia e inicia sua palavra dizendo que o Senhor ele é Deus zeloso, versículo 2, e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então ele vai com a palavra para conscientizar sobre essa destruição da cidade de Nínive. E essa cidade ela foi destruída. Nínive ela foi destruída pelo poder de Deus. Não foi como foi em Jericó, mas se levantou uma união de vários reis e destruíram essa cidade de Nínive. E Deus, pelo seu poder, ele abriu a terra e a terra tragou a cidade de Nínive. A cidade de Nínive ela sumiu. Deus disse, você pode continuar lendo esse livro, que diz que Deus faria uma sepultura para essa cidade. Você já imaginou uma cidade sendo sepultada? Onde durante milhares de anos não sabia onde existiu essa cidade. Somente nas décadas de 1800, em que os arqueólogos conseguiram encontrar os primeiros vestígios dessa cidade e descobriram todas essas torres, todas essas muralhas, aqueles grandes touros, os grandes leões que tinham aquelas estátuas foram descobertas. Então você vê que Deus, ele usou os inimigos para destruírem e ele, com seu poder, ele fez com que a terra tragasse toda essa cidade. Uma coisa incrível, meus irmãos, que a Síria havia dominado os destinos das nações circunvizinhas, incluindo Judá. Eles cobravam um tributo opressivo, infligindo pesada escravidão e transformaram Judá num estado de um povo que subordinado, como escravos da Síria, como escravo do povo ali de Nínive, que eram os assírios que dominavam. E Judá, uma nação escolhida de Deus, separada por Deus, se tornou um escravo. Eles tinham que pagar, irmãos, aqueles indutos, pagar tributo, para que eles não fossem saqueados, não fossem destruídos.
E nós vemos que Judá, a fim de eles se protegerem, a fim de proteger o seu povo, comete um erro muito grande. Ela acaba fazendo, para proteger, havia entrado uma aliança, a fim de se proteger, Judá havia entrado numa aliança com outras nações, abandonando a promessa de Deus de sustentar e proteger seu povo. Você vê que os assírios levaram Judá a cometer um pecado. Quero que você entenda essa palavra no sentido espiritual para nossas vidas, em que os assírios levaram Judá, essa nação de Judá, a cometer um pecado, a fazer aliança com outros povos, o que era proibido diante de Deus. A lei do Senhor proibia isso. Mas para poderem, irmãos, sustentarem o seu povo, se sentirem protegidos, eles fizeram aliança com nações vizinhas, nações pecaminosas, tudo por causa dos assírios, para poder proteger o seu povo. Quero que você entenda isso que Deus quer falar com você. Que muitas vezes pessoas fazem alianças, irmãos, escusas, alianças, irmãos, indevidas, alianças com ímpios, alianças com pessoas do mundo, para poderem dar o melhor conforto para a sua família. Muitas pessoas, elas têm agido dessa maneira. Simplesmente hoje, essa situação que estamos vivendo, essa dificuldade em que assola o nosso país, de desemprego, de problemas financeiros, de lutas em todas as áreas, como eu disse no início, batalhas por dentro, batalha por fora, batalha interior, batalha exterior. E nós vemos muitas pessoas, irmãos, e quando eu falo de muitas pessoas, eu falo de cristãos. Cristãos que têm feito os seus negócios, têm feito suas sociedades com pessoas ímpias, pessoas que não são do mesmo que segue o cristianismo, a mesma prática de regra e fé, mas para poder trazer um conforto para a família, sustentar a família, estão aí fazendo essas sociedades, essas alianças indevidas. É como Deus disse para Abraão: Abraão, não desça no Egito. Abraão, era um homem que ele saiu com fé, ele confiando em Deus, no Deus disse: sai da tua terra, tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai e leva Ló, seu sobrinho com ele, Ló. E no meio da jornada, Abraão, muito gado, muito povo com ele, Ló a mesma coisa, muito gado, começa a ter aquela briga de pastores. Não tinha campo para todos, não tinha alimento para todos, para os seus gados. Abraão diz para Ló: olha, escolhe para onde tu quer ir. Escolher da direita, eu vou para a esquerda. Se escolher as campinas, eu vou para o deserto. Ló escolhe imediatamente as campinas e Abraão vai para o deserto. E deserto é difícil, meus irmãos. Às vezes é muito fácil nós falarmos assim: olha, é muito mais fácil padecer com Deus no deserto do que com o inimigo no Egito, do que ser escravo no Egito. Palavras bonitas, eu sei que é muito mais fácil a gente padecer no deserto com o nosso Deus, passar dificuldade com Deus no deserto, do que você ser escravo lá no Egito com o inimigo. Mas Abraão fez um pedido que ele não pensou na consequência, na dificuldade. E quando ele estava no deserto, ele começou a enfrentar dificuldade, falta de água, falta de alimento. Olha para o povo, talvez olha para a esposa com problemas. E aquele homem, Deus disse: olha, não desça no Egito. E aquele homem desobedece a Deus, ele vai no Egito buscar ajuda. É nesses momentos extremos que muitas vezes, nós não vigiamos. E para poder trazer, às vezes até nós suportamos alguma situação. Mas quando se trata daqueles que estão ao nosso redor, nossos parentes, queridos, filhos, esposa, esposo, pensamos em fazer algum tipo de aliança, e essas alianças elas não devem serem feitas.
Escolhemos o deserto, caminhemos no deserto. Está difícil no deserto, olhe para o alto, que é de onde vem o socorro do Senhor. E nós vemos que Judá, no momento de dificuldade, Judá ele faz alianças que não deveria ter feito. E se torna ali, acaba, por um momento foi muito bom. Sustentou família, teve seu momento de conforto, mas Deus desagradou daquilo, Deus não se agradou daquela posição de Judá. Então não faça aliança com ninguém do Egito, não faça aliança com pessoas do mundo, com pessoas ímpias, com pessoas incrédulas, com pessoas que podem até te prometer algo confortável. Vai trazer talvez um benefício grande para a tua família de imediato, mas e depois? Então nós vemos que nesse momento, a vida nacional de Judá, por conseguinte, tornou-se uma tênue, frágil, porque estava aliançada com o inimigo, não com Deus. E quando eu estou aliançado com pessoas do mundo, com pessoas ímpias, a minha fé se torna tênue, se torna frágil, fraca, porque não está firmada, baseada naquilo que Deus me prometeu. Então sua vida espiritual definhava e sua segurança era constantemente posta em perigo pelas selvagens, pelas assaltantes de Nínive. Então sua vida, ela vivia sempre fragilizada, vivia sempre com medo, porque não sentia a proteção de Deus, irmãos. Estava talvez numa vida até mais confortável financeiramente, fisicamente, mas o seu psicológico emocional não tinha sossego, não tinha paz, porque estava sempre, como aquele ditado se diz, está sempre olhando para trás, com medo de alguém esfaqueá-lo pelas costas. Então, irmãos, por quê? Porque fez aliança com quem não poderia lhe proteger, não lhe dava uma segurança. Então a nossa aliança tem que ser com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Então levantou-se assim uma questão. O próprio Judá tomaram a decisão e de repente as coisas começaram a se sentir desprotegidos, fragilizados, enfraquecidos, sem fé. Aí eles começam a levantar uma questão. Teria Deus se esquecido de Judá? A primeira questão que se levanta é essa. Devido à situação que eles estavam, emocional, espiritual, fraco espiritualmente, abalado emocionalmente, nas mãos do inimigo, pagando tributo ao inimigo, com alianças que não deveriam ter feito, completamente fora daquilo que Deus havia falado para não fazer. E eles levantam a primeira questão. Teria Deus se esquecido de Judá? Claro que Deus não se esqueceu, irmãos. Deus não se esquece de nós. Mas Deus, irmãos, quando nós tomamos um caminho pela nossa atitude, do nosso desejo, do nosso coração, Deus permite que nós andemos por aquele caminho. E aquele caminho, ele vai ter a consequência que eu escolhi. E não adianta, às vezes, falar assim, Deus, eu não queria esse caminho, tu poderia ter me orientado melhor. Eu pedi orientação a Deus. Judá pediu orientação a Deus aqui nesse texto. Você vê eles pediram orientação para Deus? Não. Eles tomaram a decisão. Irmão, vivemos em um mundo, num cristianismo hoje, em que as pessoas tomam suas decisões e depois elas vão pedir a Deus a orientação. Eu vi alguns tempos atrás, uma ilustração interessante. Dizem que os japoneses, antes deles comprarem um eletrodoméstico, eles leem todo ali o manual. Eles estudam o manual depois que eles compram o eletrodoméstico. E os americanos são diferentes. Os americanos, antes deles, eles compram e eles leem o manual. Agora diz que o brasileiro é diferente. O brasileiro, ele compra o aparelho eletrodoméstico, seja lá o que for, aí depois que dá defeito, é que vai ler o manual para saber o porquê que deu defeito. Aí já não adianta mais nada, deu defeito. E a mesma coisa, às vezes, na vida espiritual. As pessoas tomam suas decisões, depois que dá errado, aí vai chamar Deus, aí vai invocar Deus, irmãos. Enquanto tinha que falar com Deus antes, Senhor, eu vou fazer uma aliança com esse povo, com esse grupo. Tu concorda, está de acordo contigo? É pessoas, irmãos, é pessoas fiéis,
São pessoas realmente que eu posso confiar? São pessoas que agradam o teu coração? Não. Primeiro toma a decisão e depois vai pedir a Deus ajuda. Aí pergunta, será que Deus abandonou? Deus não abandona. É que está andando pelo caminho que escolheu o coração deles. Aí eles fazem a pergunta, vem a segunda pergunta. Por que a ímpia, a Síria, prospera enquanto nós sofremos? Irmão, escolha errada. Por que a Síria estava prosperando? Prosperando porque eles mesmos estavam pagando tributo. E muitas vezes você está sofrendo porque está pagando tributo para alguém que não merece, para alguém que não é digno. Enquanto vocês poderiam estar aí trabalhando na causa do Senhor, trabalhando para o Senhor de uma forma livre para a glória do nosso Deus. Por que os ímpios prosperam? Por que a Síria prospera enquanto eles passam dificuldades? Essa era a visão deles. Deus, irmãos, Deus estava com eles a todos os momentos, é que eles não se voltavam para Deus. Aí ele vem a terceira pergunta. As promessas de Deus são inúteis? Porque no momento desse, tudo aquilo parece dar um apagão na memória. Dificuldade, problema, inimigo prosperando. Parece que não tem proteção, não sente mais a proteção de Deus, não sente mais a presença do Senhor. Falência espiritual, falência moral, nas mãos do inimigo, nas mãos do opressor. Por quê? Porque fez, irmãos, aliança que não deveria ter feito. Aí eles fazem essa terceira pergunta. As promessas de Deus são inúteis? Claro que não, irmãos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu. É que se eu procurar um atalho, se eu querer dar aquela verdadeira ajudazinha para Deus, eu vou andar por aquele caminho, aquele trilho, por aquele atalho que eu escolhi. Não estou andando na vontade do Senhor. As promessas de Deus, elas não são inúteis, elas são verdadeiras, são verídicas. E elas vão se cumprir, é só esperar nele. Então você vê que Judá sentia a falta de uma resposta segura para essas perguntas. E grande desespero prevalecia na terra. Porque o versículo 3 fala que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olhando para um Deus poderoso como esse, irmãos, quem é que eu vou temer? Não tem como eu temer. Por isso Deus colocou no meu coração o tema justiça divina. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente, meus irmãos. Muitas pessoas fazem as suas escolhas erradas e depois não vou dizer que vão culpar a Deus, mas depois elas querem que tomem a decisão errada, querem pedir a Deus orientação. Enquanto é muito mais fácil, eu sempre falo isso para os meus irmãos, para os membros da nossa igreja. Busca de Deus a direção. Nas coisas mais simples. Busca de Deus a direção. Aquele tabernáculo do deserto ficou uma das coisas mais lindas. Aquelas tendas que foram o tabernáculo feito no deserto, sem nenhuma probabilidade humana. Não tinha como construir aquilo. Mas tudo foi feito de uma forma tão maravilhosa, tão perfeita, porque todos eles ouviram a instrução que Deus deu a Moisés, ouviram a direção do Espírito Santo. As bordadeiras com fio de ouro. Aqueles jovens, irmãos, Bezaleel, Aloabe, nas pedras de engaste, cada pedra era colocada de uma maneira perfeita. Por quê? Porque eles ouviam a direção de Deus. Às vezes, irmão, nós achamos, mas isso aqui eu posso fazer sozinho, não preciso de direção do Senhor, é muito fácil, mas Deus quer participar. Nós somos inteligentes, irmãos, mas Deus quer participar de todas as coisas em nossas vidas. Convida Ele para te ajudar em todas as coisas. Não faça alianças escusas. Então, irmãos, de repente, subitamente, soa a voz de Naum.
A voz de Naum trovejou no meio daquela cidade. Nínive cairá. Deus preservará o seu povo. Sua profecia parecia incrível para aqueles dotados de limitada compreensão espiritual. É verdade, irmãos. Há momentos que a profecia de Deus, a palavra de promessa, de vitória de Deus, para aquelas pessoas que são dotadas de entendimento espiritual, parece que não vai acontecer. Aí começa a buscar, irmãos, alguns tipos de refúgio em volta. Começa a olhar em volta, ver onde é que pode buscar um auxílio. Porque são dotados, irmãos, de inteligência espiritual. É só buscar a Deus, a direção do Espírito Santo. Seu propósito era duplo. A profecia de Naamã, a profecia de Deus, era duplo. Que era o seguinte: predizer a destruição de Nínive por causa do pecado e aliviar a lastimável falta de esperança de Judá, assegurando-lhe que a promessa de Deus são verídicas. A profecia de Naum tem apenas um tema: Nínive cairá, Judá será vindicada, será restituída. Então você vê, meus queridos irmãos, que duas coisas importantes essa profecia: o inimigo ia cair, mas Judá seria restituído. Judá seria restituída, a sua autoridade, a sua moral, a sua integridade, eles seriam restituídos novamente por Deus. Era só eles voltarem para Deus. Quem sabe hoje, quem sabe nesses dias de dificuldade, você fez algum tipo de aliança onde devia ter feito. Está sentindo o peso agora como Judá estava sentindo, que começou a pagar aqueles tipos de tributo para os inimigos. E quem sabe você está pagando um tipo de tributo. Você não sente mais a presença de Deus. Você não tem mais aquele ardor no coração. Você parece que anda com medo. Você não se sente mais segura, não se sente mais seguro. Não tem mais segurança. Quem sabe você se sente assim? Como se tivesse uma vida fragilizada, em que a qualquer momento você vai ter uma queda. Mas olha o que Deus fez com Judá. Nínive foi destruída. Nunca mais eles viram aquele inimigo na frente deles, mas Judá foi restituído. E Deus quer fazer isso com você. Se volte para Deus nesse dia, nessa noite, nesse momento. Fale: Deus, eu cometi um erro. Eu fiz uma aliança que eu não devia ter feito. A vida, os momentos difíceis, quando eu vi minha família perecendo, eu busquei ajuda e fiz uma aliança que eu não devia ter feito. Mas reconheço o meu erro hoje. Quero voltar para Ti, Senhor. Quero estar junto contigo onde for. Seja na campina ou seja no deserto, eu quero estar contigo. Eu sei que Tu vai estar me protegendo. Eu vou sentir, faz essa oração para Deus nesse momento, meu querido, minha querida irmã. E Deus te espera de braço aberto, porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Ele vai agir com fidelidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Quero estar orando para você, estar orando com você nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, Deus, por essa palavra santa tão maravilhosa, da forma que ela falou no meu coração, da forma que ela me edificou, que ela me fortaleceu, que ela me trouxe confiança, meu Deus querido, que ela restaurou a minha fé, restaurou a minha confiança, meu Deus, Tu está comigo, que Tu não me abandona, meu Deus. Quero que nesse momento esse ouvinte sinta o mesmo que eu estou sentindo, meu Deus, essa confiança, essa fé, meu Deus eterno, nesse Deus soberano, nesse Deus que não nos abandona, esse Deus que fez uma promessa e vai cumprir essa promessa em nossas vidas e na vida agora desses ouvintes, desse irmão e dessa irmã. Meu Deus, vai de encontro agora a esse irmão, essa família, esse lar, meu Deus, esse irmão que está se sentindo desprotegido, meu Pai Celestial. Tire todo o medo, tire toda a desconfiança, toda a insegurança, meu Deus eterno. Meu Deus, e quando eles se voltarem para Ti, que Tu possa restituir tudo aquilo que eles perderam, meu Deus eterno. Restituir a sua integridade, a sua moral, restituir a sua família, restituir a sua fé, restituir a sua confiança, restituir a sua vida financeira, meu Deus, a sua saúde seja restituída, ó Pai, nesse momento. Eu entrego, ó Pai, essa casa, essa família, esse irmão, essa
irmã em tuas mãos e os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, te fortaleça a cada momento, em nome de Jesus, meus irmãos.